pessoal, tudo bem com vocês? Essa semana eu estou gravando mais um vídeo sobre vocês perguntam e eu respondo. Os temas desse vídeo são: quando usar o das e o das? Qual a diferença do dasselbe e das gleiche? Quando usar o viel e o sehr? Se você também quer saber mais sobre esses temas, continue ligado no vídeo. Primeiramente, eu queria agradecer por todas as perguntas que vocês me enviaram. E em segundo lugar, eu selecionei então 3 perguntas das mais frequentes que vocês postaram aqui no canal. Então, sobre a primeira pergunta, qual é a diferença ou quando usar o das com um S ou o das com 2 S's? Então, antes que vocês me perguntem o das, escrito aqui do lado, eu estou mostrando como ele é escrito com aquele vocal S que se chama em alemão o beta, em português. Ele, na verdade, ele não existe no alfabeto em português. Mas antes que vocês me perguntam, ele não é mais usado na gramática alemã. Ele já está extinto, ele na verdade ainda só existe nos livros antigos. Então ele não existe mais, ele não se escreve mais hoje na gramática alemã atual. Então, quando usar o das com um S? Então, em primeiro lugar, ele é um artigo do der, die, das. E ele também é usado nas frases como um pronome. Então eu vou colocar alguns exemplos para vocês verem a diferença dele. O das usado com um artigo, como um artigo. Por exemplo, das Pferd läuft schnell. O cavalo corre rápido. Então o das, nessa frase do das Pferd, o das é como um artigo, usado como um artigo. Das Pferd seria como, em português traduzido, o cavalo. O das aqui é o artigo neutro, das Pferd. Agora, um exemplo com o das nas frases como pronome. Das Kätzchen, das so süß aussieht, ist erst 3 Wochen alt. Das Kätzchen, das so süß aussieht, ist erst 3 Wochen alt. Então, traduzindo, o gatinho que é tão fofinho tem apenas 3 meses de idade. Então, o das aqui nessa frase, ele é usado como um pronome. Ao invés, no português seria traduzido que, o qual, nesse sentido assim. Então, o das, em vez de você usar de novo o gatinho, que é tão bonitinho, você usar de novo o gatinho, que é tão fofinho. Então, em vez de você usar a palavra o gatinho, você usa o das, o qual, ou o que, no português. Então, nesse sentido assim, o das também é usado. No alemão ainda existe um truque para você saber, por exemplo, porque depois nós vamos estudar o das com 2 S's. Então aqui o truque seria, se você consegue substituir o das, o pronome, em vez do welches, então seria o das com um S. Então aqui nesse sentido sempre existe esse truque que nós podemos usar no alemão, que no português, como eu já falei, poderia ser o qual ou o que. Então só o que. Então, nesse sentido assim, em vez de usar o nome o gatinho, você usa a palavra o que, para não ficar repetindo as mesmas palavras na mesma frase. O das com 2 S's, ele é uma conjunção. Então, no vídeo de sintaxe alemã, eu já expliquei um pouco qual que é a função dele, propriamente dito. E ele tem a função de juntar 2 frases. Então, para você não precisar, em vez de colocar um ponto, você coloca o das, vírgula das, com 2 S's, e então você junta 2 frases.
Então, ele serve como uma conjunção, ele é usado com 2 S's como uma conjunção nas frases. E qual que é a função da conjunção? Ela une uma frase primária da frase secundária. Então agora um exemplo com essa conjunção. Mir wurde so schlecht, dass ich zum Arzt musste. Então aqui nessa frase, o das, ele está juntando a frase primária com a frase secundária. Então, aqui do lado vocês estão vendo a tradução. Eu fiquei tão mal que eu tive que ir ao médico. Então, o das, ele não está mais se referindo ao sujeito para substituir essa palavra, mas ele apenas serve como junção de 2 frases. Então, para você não precisar fazer um ponto e iniciar uma outra frase, você coloca uma vírgula, escreve o das com 2 S's e então justifica por que você teve que ir ao médico. Nesse sentido, assim, é usado o das. Então, eu espero que eu tenha respondido a pergunta de vocês. A segunda pergunta que eu mais recebi essa semana é quando usar o dasselbe e quando usar o das gleiche. Então, para vocês verem a tradução primeiro, o dasselbe significa o mesmo. Então, o dasselbe nós sempre usamos no alemão quando nós queremos nos referir a uma única coisa, a um único objeto. Das gleiche significa igual. Então, das gleiche nós usamos para fazer uma comparação entre 2 coisas. Essa que é a diferença. E como exemplo, eu coloquei as 2 palavras numa frase só, para vocês entenderem quando usar um e quando usar o outro. Então, wir können beide das gleiche Hemd tragen, aber nicht dasselbe. Então, aqui, traduzindo seria, nós podemos usar uma camiseta igual, mas não a mesma. Então, aqui, o das gleiche, nós estamos comparando 2. Aqui, das gleiche, nós estamos comparando 2 camisetas. Nós estamos falando que nós podemos usar, 2 pessoas podem usar camisetas iguais, mas não a mesma. Então, aqui explicando, nós podemos usar das gleiche Hemd igual, comparando, né? Com uma camiseta com a outra, mas não a mesma. Aber nicht dasselbe, nesse sentido assim. Então, no sentido de comparação. A terceira pergunta que vocês mais me enviaram, essa terceira, nessa semana, quando usar o viel e o sehr. Isso realmente é um pouquinho mais difícil, precisa realmente estudar um pouquinho mais a gramática alemã para saber a diferença, porque muitas pessoas falaram, eu coloquei eu olhei no dicionário e significa muito, as 2. Então, realmente não ajuda muito saber qual que é a tradução dessas 2 palavras. Mas nós precisamos, então, estudar um pouquinho mais a fundo a gramática alemã para saber a diferença. O viel, que eu já falei que significa muito também, ele é usado para substantivos, no sentido de quantidade. Por exemplo, ich habe viel Geld. Ich habe viel Geld. Eu tenho muito dinheiro, só que não, né? Então, aqui ele está indicando quantidade. Quantidade. Então, eu tenho muito dinheiro. Quantidade de dinheiro. O viel é usado para quantidade. Agora, o sehr, ele acompanha advérbios e também adjetivos. E ele indica intensidade. Então, o viel, quantidade. E o sehr, intensidade. Então, um exemplo. Sie sieht sehr schön aus. Ela é muito bonita, ou parece ser muito bonita. Então, aqui nós estamos, esse exemplo, ele serve para indicar intensidade.
Então, a diferença é essa. O feel você usa para quantidade, então você usa ele para falar sobre muitas coisas, muitos objetos ou coisas, e o ser é para intensidade. Então essa que é a diferença. Eu espero que eu tenha respondido a pergunta de vocês. Então é isso por hoje, pessoal. Eu espero que essas 3 perguntas tenham sido respondidas para vocês. Eu agradeço muito que vocês tenham assistido. Se você é novo aqui no canal e está vendo meu vídeo pela primeira vez, não saia daqui sem se inscrever. E você que gostou do meu vídeo, não esqueça de avaliar ele. Então é isso por essa semana. Eu os desejo uma ótima semana e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!